Uau. Me sentindo no programa de rádio agora. A gente é radialistas agora. Quando você quiser, Lavi. Vamos que vamos. Você pode começar, inclusive, se tu quiser. Olá, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está ouvindo, mas tudo bem. Saudações. Esse é o Literalmente Analisando. Basicamente um podcast sobre literatura. Eu sou Samuel. Eu sou Lavi. E nós somos pessoas apaixonadas por literatura, somos da área de letras e vamos... esse episódio, na verdade, é mais pra gente se apresentar, então... Mas a gente vai estar falando muita coisa sobre livro, basicamente. A gente vai sendo muito nerd sobre literatura nesse podcast. E a gente pretende fazer análises mesmo, porque como o próprio nome do podcast insinua, nós queremos trazer mais essas questões mais críticas da literatura, não só falar sobre o que a gente gosta, o que é importante e é legal também, mas a gente quer trazer esse viés também de análise. Os próprios loucos da pragmática, né? E da análise de discurso estão aqui, né? E da semiótica também, inclusive. Nossa, semiótica é a melhor matéria. Amo demais, mais que linguística. Eu, particularmente, não sou muito de linguística, inclusive eu tinha muita dificuldade. Cancelade. Então, a gente vai se apresentar rapidamente e a gente pretende, neste episódio, responder várias perguntas básicas sobre literatura para que a gente conheça um pouco um do outro, né? Porque somos amigos há 1 ano, basicamente, agora. E ainda tem coisas que eu não sei sobre a Lavi e tem coisas que a Lavi não sabe sobre mim. Vai ter discórdia, basicamente, aquelas. A gente vai provar para vocês, então, a questão de vamos continuar sendo amigos ou não. Sim. Então, tá, Lavi, você gostaria de começar se apresentando com pronomes e coisa assim? Claro, sem problema. Então, meu nome é Lavi. Na verdade é Lavínia, mas pode me chamar de Lavi. Eu uso pronomes ela, ele, mas pode me chamar de ela, não tem problema nenhum. Eu sou uma pessoa não binária alinhada ao feminino. Eu sou graduanda de letras em inglês, apaixonada por literatura, como podemos ver. E eu também gosto bastante, se interessarem, quiserem procurar, de moda vintage, anos 60, 70. Vou estar colocando no meu Instagram aí embaixo. Também coleciono vinil, coleciono livros, tenho um monte de gato. E fora meu namorado, são essas basicamente as coisas com que eu me importo. Então, é basicamente isso. Vai lá, Sam, é sua vez. Então, meu nome é Samuel, mas tem gente que me chama de Sam. Meus pronomes são masculinos, então ele ou elo. Pra mim, tanto faz, na verdade, qualquer um dos dois tá bom. Eu sou uma pessoa não binária sem alinhamento. Eu sou muito fã de moda vintage também, mas eu sou mais da moda vitoriana eduardiana, os anos 80. E aquela faixa entre os 30, 40 e 50, né? Uhum. Então, basicamente, eu e a Lavi, a gente é muito complementar nessa questão. Os opostos, né? É porque eu pareço uma criança vitoriana que se afogou num lago tragicamente, sabe? Você é tipo... você é mod, você é tipo a junção do Pete Townshend com, sei lá... com o Keith Moon ou algo assim. Com o Oscar Wilde, né? Se o Oscar Wilde tivesse nascido nos anos 60, eu, basicamente. Enfim, eu gosto muito de literatura também. Eu sou praticamente formada em letras. E eu gosto muito de gatos também. E eu sou artista. Eu tenho uma conta no Instagram, eu tenho conta no Twitter. Eu vou deixar aí embaixo também para vocês darem uma olhada. Eu tenho um blog também que eu escrevo ficção e também pensamentos recorrentes. Então, para quem tiver interesse, os links vão estar ali embaixo. E é basicamente isso. Ícone. Então, qual é a primeira pergunta? Então vamos lá. Então, assim, primeiro de tudo, a gente separou, no caso são no total 22 perguntas sobre literatura, mas vamos sortear 10 para responder para não virar bagunça, né? Porque pode virar bagunça muito facilmente.
Então vamos lá. Porque nós dois somos neuroatípicos, então quando a gente se junta, a gente começa a falar e não para mais. A gente Então, fala um pouquinho demais, né? Então a gente tem que diminuir o alcance, basicamente. Então vamos lá. Pergunta número 1. Já terminou de ler algum livro ruim na força da raiva? cara, sim. Quer explanar sobre? Então, eu li Helena, do Machado de Assis, na Força do Ódio, porque eu não gosto da fase romântica dele. Eu li na Força do Ódio, mas também foi no ensino médio, então eu acho que isso justifica. Já começamos com São Cancelade. Não, mas pode continuar. Não, é mais do tipo, eu não sou muito fã da fase romântica do Machado Do próprio de Assis. Machado, sim, aham. É mais válido, específico, Porque eu sou muito mais de ação e aventura e Uhum. coisas assim, então não é meu estilo. Então eu li na Força do Ódio porque eu precisava, eu acho que era pro Enem, mas eu não tenho bem certeza. Eu acho que era. E daí eu acabei lendo mais por obrigação do que por simplesmente eu querer ler, no caso. Então foi mais. Isso. Foi esse o primeiro exemplo assim que veio na minha cabeça. Aham. O livro que eu li na Força da Raiva, terminei de ler na Força da Raiva, foi um livro que foi muito hypado no Booktuber. Acho que isso foi, tipo, 2014, sabe? E é alguma coisa de Mara Dyer. Eu acho que é a Desconstrução de Mara Dyer o nome. E eu fui ler isso ano passado. É uma trilogia, no caso, eu li só o primeiro. E ele foi muito hypado na época, daí eu pensei, não, deve ser muito bom. Eu fui ler, parecia fanfic mal escrita do Wattpad, sabe? E Nada contra o Wattpad. nada contra o Até Wattpad. amigos que são. Porém, era muito ruim o nível do livro. Eu li na força da raiva, pretendo ler os outros também na força da raiva, porque eu quero ver qual que é o hype, sabe? Que o pessoal tava falando na época que era, nossa, era o livro do Booktube naquele ano. Mas, meu Deus, quando eu li, eu fiquei, gente, sério isso? Sério que rolou? Eu nem sei do que se trata esse livro, pra você ter uma ideia. Ele é basicamente sobre uma menina que ela presencia. Ela e uns amigos vão, tipo, pra um asylum abandonado. E eles usam um negócio, uma tábua Ouija e tal. E daí o negócio cai, e daí todo mundo morre, só ela vive. Daí ela começa a ter uns poderes muito loucos. E Gente, é muito estranho, sei lá. Eu não gostei, sabe? Porque não explica nada. Tá certo que é uma trilogia, mas é muito ruim. E fora que tem uma romantização de leve de Lolita também, que me deixou muito puta da vida quando eu li. Então, não gostei. é que assim, né? Lolita depende do Lolita, né? Porque se for a moda, não tem nada a ver com É o isso, livro, né? é o livro, no caso, É o livro né? que você quer dizer, né? Isso, Sim. é o livro, infelizmente, né? Então, eu nunca tive coragem de ler Lolita na minha vida, porque é um tema muito pesado e eu sou muito sensível, então eu prefiro evitar esse tipo de temática, sabe? Eu li aos 14 anos, e foi um momento Nossa. muito louco na minha vida. É um dos meus livros favoritos, porque ele é muito bem escrito, mas eu não leria de novo. Definitivamente não. Sim. É muito... Eu li sobre o Nabokov, falando sobre o livro, assim, e como falam bastante do protagonista, né? Como ele é o que a gente chama de narrador não confiável, né? Uhum. E eu fiquei pasmo, porque tem gente que realmente acha que ele é o herói da história. Muito, né? Assim, tem um negócio que eu tenho comigo, é que se um homem fala pra você, não, meu livro favorito é Lolita, corre! Corre, porque tenha certeza que ele não entendeu o ponto do livro. Corre, só corre. Vamos pra próxima pergunta, né? Como que aquele negócio, aquele programa que tinha no Silvio Santos, que ele sorteava os negócios, eu não lembro o nome. É basicamente aquilo. Também. Olha o aviãozinho. Muito início dos anos 2000 Couture. Pergunta número 2. Livro que mais te fez viajar? Geograficamente ou no tempo? Um livro, o mais memorável para mim, assim, que me fez viajar de verdade, foi um que eu li quando eu tinha 11 anos. Se chama O Sussurro das Bruxas, da Annie Dale. É um livro fantástico. Assim, ele
fala assim sobre bruxas, né? E um menino que conhece uma bruxa e ele ajuda ela porque eles se tornam amigos, e enfim. E assim, ele é todo narrado como se fosse no inverno da Inglaterra. E eu lembro assim que esse livro me fez me sentir como se eu estivesse lá. Teve um dia que eu estava lendo até e eu comecei a sentir frio. E era verão. Olha só. Então, foi um livro que me fez viajar muito. Eu recomendo muito esse livro para todo mundo. Que bom, gostei bastante. Achei muito interessante. O meu, no caso, eu tenho duas opções que eu vou falar aqui. Primeiramente, eu queria dizer que não é um livro específico, mas a Jane Austen, os livros dela, porque ela descreve muito a sociedade, né, do início do século XIX da Inglaterra. Isso eu acho incrível. Então, todo livro que eu leio dela é como se eu tivesse viajado no tempo, basicamente. E o outro livro é Todas as Cores do Céu, que é de uma autora, a Amita Tracy, que é um livro que eu li em 2019. Que é um livro que se passa na Índia e fala sobre prostituição infantil. E é um livro que realmente tocou muito meu coração, sabe? Me fez sentir lá e conhecer tudo tudo que envolve, né, prostituição infantil na Índia. E foi um livro que abriu muito a minha mente, muito o meu coração, sabe? Depois daquele livro eu fiquei destruída pra sempre. E foi um livro que realmente, cada linha que eu lia, eu sentia, sabe? Que eu tava lá. Então é um livro que realmente me fez viajar e tocou muito o meu coração e mora até hoje nele, inclusive. Nossa, eu achei o título muito interessante. É muito poético, assim, dá vontade poético de pegar e ler mesmo. E ele tem muito a ver com o livro depois que você termina de ler, porque ele é basicamente a história de duas meninas que uma dessas meninas ela é adotada pela família da outra menina, porque ela foi salva de prostituição infantil, e daí elas crescem juntas. E essa que foi salva é raptada quando ela tem mais ou menos uns 15 anos. E a outra passa a vida inteira procurando a irmã. Então é muito interessante, ele vai entre o passado e o futuro das meninas, sabe? É muito, muito bom mesmo. É um livro que realmente tudo pra mim. Que interessante, eu gostei muito. Eu com certeza vou procurar depois, se tu quiser, que eu não conhecia. Eu te empresto, porque assim, eu acho que ele foi publicado no Brasil, porque eu tenho a edição da TAG, né, que é a de assinatura. Só que a capa não é muito bonita. A minha capa é mais bonita. Então, se tu quiser emprestado, pode pegar, tá? Porque eu realmente acho que a capa às vezes influencia, sabe? Então... Influencia. Eu sou uma pessoa que é muito influenciada pela capa. Não dá. Nossa, eu também. Eu sou tão volúvel, tão vã. Porque, assim, eu vejo a capa, se ela é feia, eu já fico, eu não quero ler, não estou afim. Isso, inclusive, me deixa muito triste, porque todas as edições de Morro dos Ventos Vivantes da Emily Bronte, as versões atuais, as capas são muito feias. Eu fico puta da vida, sabe? Dá ódio, porque é um dos meus livros favoritos, e as capas novas são tudo feias. Sem comentários. Isso me lembra as edições de bolso daquela editora, como é que é o nome? A Martin Claret. Nossa senhora, aquilo lá dá vontade de chorar. Sério mesmo. Realmente. Sem ofensa, né, a Martin Claret, porque eu tenho muitos livros deles, então... Até tenho amigos que são, né? Enfim, então, vamos para a pergunta número 3. Space. Sim, por favor. Pergunta número 3, conto favorito. Conto favorito? Eu tô muito dividido. Eu acho que eu quero que você vá primeiro, porque eu vou decidindo. Tá, o meu já vem logo na minha cabeça, porque é o conto que realmente me fez me apaixonar por literatura brasileira e pelo autor que publicou esse conto. Tu provavelmente já sabe qual que é O Alienista, do Machado de Assis. Que eu amo esse livro, eu amo esse conto. É simplesmente tudo pra mim. Eu li na 8ª série, por causa da escola. Na época foi obrigação, só que foi uma das primeiras leituras de obrigação que eu realmente gostei muito, sabe? E depois de ler aquele livro, o conto, no caso, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei com aquela história até hoje na minha cabeça. E foi aí que eu comecei a descobrir Machado de Assis, que eu não conhecia ele. Então foi
um momento da minha vida, sabe? Até hoje eu gosto muito. Até a gente tava comentando, né, quando saiu o tema do Enem do ano passado. No caso, esse ano, não sei como dizer, né? Ano passado, esse ano, enfim. A década de 2020 é uma loucura, parece toda a mesma coisa. O Enem da década de 2020, que era sobre estigmatização de pessoas, né, com doenças mentais. E eu super queria ter feito só pra comentar sobre o alienista, pois, né, seria meu momento. Sim. Enfim, é este o meu conto favorito da vida. Eu queria comentar que eu amo Alienista, inclusive depois, assim, que eu fui obrigada a ler Helena, eu li o Alienista, e eu li tudo numa noite só. Não, nossa, pode terminar, que eu lembrei de mais 2 contos do Machado que eu gostaria de comentar também sobre, mas continue. Claro, nossa, assim, o Alienista foi um livro, assim, que me chocou muito, porque ele é muito diferente e ele não é, assim, difícil de ler, sabe? Ele é uma coisa muito... não que, assim, as palavras sejam fáceis, não é isso que eu quero dizer. A forma que flui, né? Que flui, a forma flui que muito bem. As situações e as cenas se passam, assim, é muito fácil de ler e você, assim, fica preso no enredo, sabe? Não é que nem Helena, você fica lá e fica, sabe? É porque é romântico, né? Ele romântico enrola, né? Ele quer descrever as coisas demais, assim, né? E é um estilo diferente, né? Enfim, não é o meu favorito, mas eu só queria comentar mesmo. Tá, então eu vou comentar dos 2 contos bem rapidinho. Por favor. Primeiro é A Cartomante, que é... Assim, os 2 têm um plot twist no final incrível, sabe? Nenhum filme hoje em dia consegue fazer o plot twist que Machado de Assis fez nesses 2 contos, queria dizer. E a Cartomante é sobre, basicamente, eu não lembro muito bem, mas eu acho que é um cara que vai na Cartomante pra saber se a esposa dele tá traindo ou a esposa que vai. Sim. É um dos 2. E daí a Cartomante prevê uma coisa e acontece outra, e é um plot twist muito incrível. E ele tem 3 páginas, 3, 4 páginas, e é muito, muito bom, sabe? Então, eu gosto bastante da Cartomante, porque ele é bastante... Você espera uma coisa e a outra, né? Isso! Realmente. Muito... Nossa, aquele conto, sabe? Quem não leu, por favor. É o Camilo e a Rita. O casal, né? O Camilo e a Rita. Acho que o Camilo que vai na Cartomante e tal. É muito interessante. Quem nunca leu os contos do Machado de Assis, faz favor, depois de sair depois de terminar de ouvir o nosso episódio, por favor, vá ler a Cartomante, porque ele é maravilhoso. É incrível. Simplesmente esse homem é perfeito, sabe? Machado, o rei da minha vida. O outro conto é A Vida Eterna, que eu tive contato através da antologia Medo Imortal da Dark Side. E ele é basicamente sobre um advogado, se não me engano ele é um advogado que ele vai numa casa participar numa festa pra ele conseguir a assinatura do cara lá. Ele participa da festa, daí ele descobre que eles querem matar ele pra ter vida eterna. E acontece um plot twist incrível, eu não vou contar, né, porque é um plot twist que pega você de surpresa. Mas, quando eu li aquele conto, eu fiquei, meu Deus do céu, isso aqui é incrível, sabe? E é incrível ver Machado de Assis escrevendo contos de terror. Sim. E esse é um deles, e eu fiquei muito, muito feliz quando eu li. Eu fiquei simplesmente, meu Deus, maravilhoso. É que é aquela coisa, né? Porque o mainstream, vamos dizer, eles marginalizam muito o terror, né? O horror e essa coisa. É muito, extremamente. É por isso que a gente não vê filmes de terror, por exemplo, no Oscar ou no Globo de Ouro, Exato. Enfim, sabe? É uma coisa muito marginalizada, mas que é muito interessante de ver, assim. E no Brasil teve um movimento de terror muito legal, principalmente por causa da influência da Dark Side? Não, de antes, eu tô falando de antes. Tá, eu achei que você tá falando agora. Não, de antes, da literatura alemã, sim, do gótico e essas coisas, sabe? Então, principalmente na poesia, que é o Augusto dos Anjos, né? Que é o grande precursor, enfim. Eu tô me entendendo, mas eu vou comentar do meu conto e daí a gente pode prosseguir. Pode falar,
Continue. Eu não sei se tem uma tradução desse conto para o português, provavelmente tem, mas enfim, eu li em inglês, que é The Cases of a Family Man, que é os casos do homem de família, do Kafka, que foi, assim, o conto que mais me chocou, assim, quando eu li, sabe? Assim, nos últimos anos, eu quero dizer, porque ele é muito, assim... Como o Kafka é muito assim de, aqui tá a situação, ó, toma, tá aí, joga no seu colo e você não sabe o que fazer com aquilo, sabe? É mais ou menos isso. E esse estilo de escrita eu nunca vi em outro lugar, sabe? Que é uma coisa meio fantástica, mas você não tem uma explicação por trás daquilo, e meio que se mistura com as críticas que ele mesmo tinha com o capitalismo. Então é interessante de ver esse choque entre os dois mundos, que é tipo a literatura, que é algo tão subjetivo, com o mundo que é o mundo material, né? O mundo capitalista. É muito interessante. O Odradek é um personagem que vive comigo, assim, porque me chocou muito e me encantou muito, né, quando eu li. Inclusive, esse conto é muito legal porque ele faz, como você comentou, ele faz muito ele é muito surrealista, né, por causa do personagem, tudo que envolve ele, mas ao mesmo tempo ele tem uma conexão muito real, né? Ele traz muito essa conexão entre o subjetivo e o real. Eu também simplesmente amei esse conto demais. Me deu até vontade de ler mais Kafka, inclusive, por causa desse conto. Porque na verdade, tô numa fase muito kafkiana, né? Teve até uma amiga minha que até falou assim, minha nossa, você tá obcecado por esse cara, eu até tô sonhando com ele já. Quem não estaria, né? Mas é porque é muito demais. Ele tem muita coisa, ele tem muito material que é muito desconhecido, na verdade, né? Então, essa coisa de querer descobrir mais, porque justamente é pouco conhecido, me anima bastante, né? Então, e aí, qual que é a próxima? Meu Deus, eu tava tão focada em ouvir você falar que eu nem lembrei de deixar aqui. Então tá, agora vamos pra Discord. Pergunta número 4. Sua adaptação favorita? Eu gosto muito, muito mesmo, da adaptação de Orgulho e Preconceito do filme. De 2005. Tá. Certo. Eu gostei muito, porque eu achei que, assim, principalmente por causa do elenco, eu achei que o elenco ficou, assim, ótimo. Muito bem escolhido. Sim, principalmente eu acho o Darcy. Eu achei, assim, a escolha muito interessante e a química que ele tinha com a Keira Knightley eu achei fantástica. Eu acho que poucos atores, assim, conseguem transparecer tanto sem falar nada, sabe? O que é o ponto do livro, né? O ponto-chave. Eu achei muito bom. E também queria comentar do livro do Stardust, né? Do Neil Gaiman. Que é uma adaptação, assim, que ele não é fiel ao livro. Ele tem as suas diferenças. Por exemplo, o Capitão Shakespeare não aparece no livro. Mas a adaptação eu achei muito legal, porque eles não tiraram a essência da história, entende? Ele vamos dizer que os dois, eles coexistem, sabe? As duas histórias, assim, não, ele é a mesma história, mas tem alguns pontos diferentes e fica legal, não fica, assim, muito destoante, que nem tem umas adaptações que fica esquisito, né? Primeiro de tudo, eu super concordo sobre Orgulho e Preconceito, porque, assim, a minha favorita é a série da BBC, porém, eu acho que a química é muito mais vista no filme. Eu concordo com você demais. O filme tem uma química que, meu Deus. Quando ele pega na mão dela pra colocar ela na carruagem. Gente, que momento. Eu acho interessante essa cena porque naquela época não era comum você não usar uvas, né? Assim, socialmente, né? Era muito mais comum você usar porque mostrar partes do corpo era uma coisa muito quase sagrada, né, naquela época. Então, quando ele pega na mão dela, tem gente que acha bobo, né? Tem gente que acha, tá, mas só pegou na mão, o que tem? Não, naquela época, isso era uma grande coisa, entende? Isso era muito grande.
Isso é uma declaração de amor. Eles estão quase se agarrando. Sim, no contexto, principalmente da época, é muito tipo, não, eu quero comer você, entendeu? Exato. Então, é muito palpável isso, sabe? Então, A minha são duas, no caso, e são duas adaptações da mesma obra da Jane Austen, que é Emma, no caso. Primeiro de tudo, Clueless, que é As Patricinhas de Beverly Hills. Como eu amo esse filme, eu amo demais. Eu acho que eles adaptaram muito bem a história da Emma pra modernidade, né? Pra uma... Como é que se diz? Pra um público mais jovem, sabe? sim. E eu tenho que gosto assistir muito. de novo. É muito bom, é maravilhoso. E o Paul Rudd, né? Tem nada pra falar, né? Simplesmente tudo pra mim. Então é um filme que eu. Eu também, eu gosto muito. Inclusive, esse tempo eu comentei com meu namorado pela primeira vez. Não, porque não sei o que, Clueless é uma adaptação de Emma. Ele ficou tão chocado, ele não conseguia acreditar que Clueless era uma adaptação de um livro da Jane Austen. Ele ficou, meu Deus, o que? Um livro adolescente, um filme adolescente? Sim. Eu penso nisso até hoje, inclusive. Eu posso só comentar mais uma adaptação que eu acho que a gente precisa comentar? Coraline. Sim. Coraline é muito bom. E também é a mesma coisa do caso de Stardust. Não é igual ao livro. Não tem o Wybe, por exemplo. Eu acho que é esse o nome do menino. Não tem o Wybe no livro original, mas é uma adaptação perfeita. Sim. E Coraline é a adaptação, né? Porque foi feito tão perfeitamente que não acabou, né, com a magia do livro. Não. Então, isso é perfeito. Perfeito demais. Tem uma dificuldade muito grande, eu acho, nas adaptações, principalmente quando é um livro, assim, ou adolescente ou para criança, sabe? Porque as pessoas, assim, têm muita tendência de querer, vamos inovar e vamos fazer diferente, e daí acaba desvirtuando a história, né? Mas, sim. principalmente quando o próprio escritor, né, não está envolvido na produção, né, como é o caso de Percy Jackson, mas, entende, assim, ou Diário da Princesa também, né, que eu gosto do livro, tipo, muito, pra caramba, mas o filme, assim, ele não tem muito... Eles tiraram muita coisa do filme, assim. Sim. Eles até porque mudaram muita coisa. Os livros são vários, né? E o filme são só 3, eu acho. 2. 2? 2. Só tem o primeiro, que é com Michael Moscovitz, e o segundo que tem esqueci o nome dele. Deus do céu, esqueci, mas tá, o outro namorado dela, né? Daí, enfim, estavam falando de fazer um terceiro filme, né? Mas vamos ver se vai sair. Eu acho que era por isso que eu achava que era 3, porque eu tinha visto alguma coisa assim. Mas enfim, né? Não saiu ainda. Não, ainda não. Pois bem, a minha outra adaptação é também, né, de Emma, como eu havia comentado, que é o que saiu em 2020. Eu não sei se você assistiu já. Não assisti. É simplesmente maravilhoso. É tudo pra mim. O jeito que eles adaptaram, o humor, é muito Jane Austen, sabe? Eles adaptaram perfeitamente a obra. As roupas são da época mesmo. Eles trouxeram cores modernas, né? Cores que não existiam na época. Porém, o figurino é todo como dita a época. E isso me fez me apaixonar demais com esse filme. Quem não assistiu, mesmo que não tenha lido o livro, por favor, vai assistir. Eu tenho certeza que se você gosta de livros, né, histórias de época, você vai amar, porque é simplesmente perfeito. Isso eu acho que é um ponto que é interessante em adaptação também, principalmente quando é uma história mais, assim, da era vitoriana, eduardiana, coisas assim, porque o figurino peca muito e isso me irrita muito, isso me incomoda. Sim. Demais. Acham que, não faz diferença botar uma nágua, por exemplo, num vestido. Nossa, faz muita diferença. É toda a diferença, sabe? Porque, por exemplo, eu tava vendo ontem Garota Encantada, que é com a Anne Hathaway também. Também foi baseado num livro, também é uma adaptação. Mas aí eu tava reparando nas roupas, assim, e assim, é tudo... Bom, não tem uma era específica, né? Mas, assim, a primeira coisa que eu percebi, assim, no figurino é que ela não tava usando uma nágua. Isso me irritou muito.
Porque daí, tipo, desculpa, assim, quem não usa anágua, mas quando você usa uma anágua, você mantém a silhueta, sabe, do vestido. Sim. E quando você vai fazer uma coisa mais vintage, você precisa fazer a silhueta funcionar, porque senão fica descaracterizado, né? Principalmente no filme, eu acho. E assim, o que a gente chama, né, de structure, a estrutura, é o que faz a roupa, né? Porque é só partir, por exemplo, como é que você vai se vestir anos 80 sem as ombreiras, sem os ombros largos e quadrados, né? Não tem como. Claro. Como é que você vai vestir anos 50 sem os peitos pontudos? Não tem como, né? Isso realmente fica muito esquisito. Sim, não vai com o que você tá tentando apresentar, né? É que são pequenos detalhes que as pessoas acham que não faz diferença, mas sim faz muita diferença. Teve uma foto, um trailer que tava rolando por aí de um filme, uma série, não sei. Acho que era uma série nova que o Joss Whedon ia fazer. E daí era pra ser vitoriano. Eu olhei aqueles vestidos, eu quase tive uma síncope. Porque aquilo lá parecia assim, primeiro, parecia vestido de debutante. E segundo que assim, só o vestido da pessoa de trás que era tipo uma figurante que parecia, lembrava um pouco vitoriana, sabe? Então... Decepções, né? Decepções que fazem a gente não querer assistir as coisas. Complicado. Então, agora vamos para a próxima pergunta. Vamos de mistério. Pergunta número 5. Vamos de mistério. Vamos de mistério. Qual sua escritora favorita da vida? Pergunta número 5. Vai, você primeiro. Então tá, o meu são 3, na verdade, né? A grande trindade. A grande trindade da literatura, que é a Jane Austen. Como podemos notar, eu falo demais dela, né? Mas sim, é a rainha da minha vida. O Machado de Assis e a Clarice Lispector. Eles são simplesmente meus autores favoritos, eu amo eles demais. E é isso, tem outros autores que eu gosto também, mas a grande trindade, né, são eles. Tô tentando pensar aqui, é que eu não quero esquecer ninguém, né? Mas, assim, os meus favoritos com certeza são o Neil Gaiman. Por mais problemático que ele seja, eu gosto muito desse velho. Eu também. O Franz Kafka, obviamente. E eu gosto muito, muito da Meg Cabot, assim, porque ela foi uma grande influência para mim, assim. Eu acho que dos três, a Meg Cabot foi a que mais me influenciou, principalmente no jeito que eu escrevo, porque assim, quando a gente é adolescente, facilmente impressionável, né? A gente lê umas coisas tipo Crepúsculo e fica, uau, isso aqui é uma obra de arte, né? Mas aí, nossa, eu lembro assim, a primeira vez que eu li o Diário da Princesa. E eu tinha, porque, uns 13. Aí eu lembro de olhar assim e pensar, caramba, mas isso aqui é muito melhor que Crepúsculo ou qualquer outro livro, assim, tipo, para adolescentes que eu já tinha lido antes. E como ela fazia as coisas parecerem mais divertidas do que realmente eram, sabe? Porque quando você lê Crepúsculo nessa idade, você fica muito com aquela ideia na cabeça de que, eu até estava falando, acho que foi com o Buendia, que era como a gente fica se sentindo como se fosse, assim, obrigatório você beijar só se você realmente gostasse da pessoa, tipo, romanticamente, aquela palhaçada de sexo só depois do casamento, e sabe, essas coisas assim, né? Essas ideias, assim, a gente até fala, né? Nossa, o Crepúsculo podia vender na banca da igreja, né? Mas o ponto é que a Meg Cabot, ela não era séria com essas coisas. Ela falava assim, não, eu quero transar com ele, sabe? Coisas assim. E pra mim, aquilo foi muito importante, sabe? Na questão de ver libertinagem como algo que não fosse demonizado, né? É muito positivista porque... Não positivista, né? Positivo, eu acho que é a palavra, porque positivista refere-se a um espectro político e tal. Ai, meu Deus do céu, eu sou disléxica! Tudo bem, eu só tô falando positivo. Porque tem gente que não sabe que você é disléxica e coisa assim. Eu só dou um toque pra ninguém vir encher o saco, entende?
A gente sai na porrada, inclusive. Eu sairia na porrada por você, Meu Lavi. namorado tem 2 metros, tá? Venha se meter comigo pra você ver. Enfim, eu te interrompi, Enfim. desculpa. Não, mas é muito positivo, né? Porque muitas das literaturas, como a gente estava comentando, o Crepúsculo, por exemplo, não, só pode fazer sexo depois do casamento, só pode beijar quem você ama. E é uma coisa que você lendo quando é adolescente, tanto a hipersexualização quanto essa ideia que sexo é errado, enfim, traz traz algo muito ruim, né, na vida do adolescente. Nossa, Então tem que ter essa normalização. tipo, eu acho que a Meg Cabot é interessante porque ela não era assim. Ela tinha várias personagens, assim, que são diferentes entre si nesse quesito, sabe? A Mia Thermopolis, ela era muito travada, ela era muito tímida. Então, ela tinha lá os dilemas dela que, na verdade, quando li, eu me senti muito representado porque eram os mesmos dilemas que eu tinha. Mas tem, assim, por exemplo, a Rainha da Fofoca, sabe? É muito diferente. Ou então que nem os livros mais adultos dela, né? Que nem Garota Encontra Garota, por exemplo, é mais adulto e tal. Eu li também, né? Porque adolescente, né? Ele vai atrás dessas coisas. Mas... Isso é muito adulto. Uau, adulto! Mas o que eu quero dizer, assim, são pessoas em fases diferentes e com ideias diferentes dessa questão. Então é por isso que é interessante. Senão, se tu fica preso só numa forma de personagem, também você não é um bom escritor, né? Sim, exato. Você vira o Johnny Depp da literatura, né? o Nicholas Sparks. Exato, que ódio. O Johnny Green. A gente fala pouco dele. A gente tem que falar mais desse cara. Mal, né? Falar mal, no caso. Óbvio. Enfim. Então, vamos lá. A pergunta número 6, eu acho, né? 6. 5 ou 6. Não sei. Tan. Música favorita relacionada ou sobre um livro? Eu já pensei qual que vai ser a tua, eu acho. Bom, duas, né, que eu consigo pensar agora. Wuthering Heights, da Kate Bush. Óbvio. Porque esse é um clássico, é uma música, assim, que tem a ver com o Morro dos Ventos Uivantes, para quem não sabe, né, o nome em inglês. Muito boa, tá? Eu recomendo muito. E também todo o álbum, né, da Kate Bush, que é o como é que é o nome mesmo? Hounds of Love, né? Não, aquele que tem só músicas com referências da literatura, eu só esqueci o nome. É o The Kick Inside. Ah, o The Kick Inside, ok. Eu tava pensando no outro lá, enfim. Tava perdido já. Enfim, a Kate Bush é muito da literatura nesse sentido, né? De referências e coisas assim. E eu queria também comentar sobre Achilles Come Down. Eu só não sei o nome da banda, mas é sobre a história de Aquiles com Patroclo. É como se o Patroclo cantasse essa música para Aquiles, no caso. Sim, o nome do artista é Gang of Youths. Música de 2017, para quem tiver assim, interesse em música triste de viado e violoncelos, é isso aí. É todo um gênero próprio, né? Sim. E as suas? Ok. As minhas. As minhas são basicamente Kate Bush de novo, né? a gente tem que manter, né? A brand. Só que a minha é mais Hammer Horror, que é do Lionheart, que é uma referência sobre o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. E é uma música muito interessante, porque assim, o eu lírico da música, ele tá contracenando com outra pessoa, eles estão fazendo o Corcunda de Notre Dame, e essa pessoa morre. E daí ela começa a assombrar ele na cena fazendo o Corcunda de Notre Dame. E é simplesmente maravilhoso. Eu amo demais, sabe? Todo Lionheart, assim, pra mim, incrível. Mas essa música... Esse eu tenho que escutar ainda. Eu não escutei ele todinho. O Lionheart, no caso, você está se referindo? Escute, é o meu álbum favorito. Eu recomendo pra todo mundo, então...
Eu gostei muito do Kick Inside e do Hounds of Love, eu acho que é esse o nome do álbum, né? Uhum. Eu Os gostei dois desse, espectros. eu Porque gostei muito dos dois, né? Mas foram os únicos 2 álbuns inteiros que eu escutei dela, mas eu pretendo escutar o resto da discografia. Certíssimo, né? Continua sendo esse ícone que escuta música boa. Ah, a minha outra música que vale uma honorable mention é This Night Has Opened My Eyes, do The Smiths, que é sobre A Gay. Taste of Honey, que é uma peça, no caso, que é da... eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas é Sheila alguma coisa, que ela também é de Manchester, que é da onde The Smiths é, e é uma peça da década de 50 super progressista, e é muito, muito bom. E eu gosto muito dessa peça, eu gosto muito dessa música, então pra mim, sabe, ícone, obrigada Morrissey, por sempre Só fazer por referências isso. literárias. Só por isso, sabe, por manter meu coração gay saudável às vezes, quando não fala merda, ele não faz merda, né? Porque daí a gente tem que fingir, mas fingir Eu não finjo, demência. eu falo mesmo. Eu gosto muito do Smiths na década de 80, principalmente. Mas parece assim que foi tudo ladeira abaixo depois disso. Então, Sim, sim. eu escuto só assim no CD, no sigilo. Mas, já escuto no vinil pra não aparecer no Spotify, né? Então, eu não sou rico, então eu não tenho nenhum disco deles ainda, mas quem sabe um Triste. dia. Um dia. Eu queria muito ter o Queen's Dead, porque é o meu álbum favorito deles. E eu acho que é um álbum favorito de quase todo mundo, mas é um álbum que eu gosto muito mesmo. Válido. O Mrs. Murder também é muito bom. Você acredita que eu nunca escutei esse álbum inteiro? E até hoje o Aaron fica muito brabo comigo por isso. É que um álbum que o meu pai gosta muito, então por isso que eu conheço. Mas enfim, o Queen's Dead ainda assim é o meu favorito. Válido, Enfim. super válido. Então vamos para pergunta número 7. Uau! Tô falando que nem radialista agora. Você é o Larry King. Sim. Alguns livros da sua To Be Read, né? A sua lista de livros para serem lidos em 2021. Você primeiro, por favor. Tá. Basicamente, a minha lista de livros para esse ano são livros que eu não li ano passado. Então tem bastante livros que eu não li da Tag Inéditos, que é o clube de leitura que eu participo, que eu assino. Então tem vários livros da Tag Inéditos. Tem Jane Eyre, da Charlotte Bronte, que é uma das Bronte Sisters, né? Que ela é irmã da Emily Bronte, do Most Vantes Vivantes. Também quero ler Persuasão, da Jane Austen, esse ano. Quero ver se leio Fausto, finalmente, né? Só as românticas. Por favor. Só as românticas. Fausto é muito bom. É maravilhoso. Inclusive, depois de ler Fausto, eu quero reler Macário, do Álvares de Azevedo, né? Porque pra quem não conhece, Macário é uma peça do autor rei bissexual brasileiro, Álvares de Azevedo. E ele é baseado na peça, né, do Goethe, que nunca sei falar o nome dele, mas enfim, que é Fausto. E eu quero muito reler Macário depois de ter lido Fausto pra ter essas referências, sabe? Porque eu só conhecia sobre a obra, não tinha lido nada como Fausto. E eu quero muito reler depois de ter lido. Eu quero ler O Quarto de Giovanni também, do James Baldwin. Esse tá na minha To Be Read, like, faz anos já. E outros livros, por exemplo, Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, porque eu sou educadora, né? Então tem que ter livro de educação também. E Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. São basicamente esses que eu lembro de cabeça agora. Os meus, assim, eu tô lendo agora, no momento, O Processo, do Franz Kafka. Quero ver se eu termino algum dia desse ano. Eu li pouca coisa no passado, então eu tô tentando voltar aos poucos a ler de novo. Inclusive, o podcast é um grande motivador para mim, no caso, para voltar a esse hábito de leitura, porque eu era uma pessoa que costumava ler 20 livros por ano. Sim. E os meus hábitos ficaram muito ruins, mas por outras coisas, assim, questões mentais, psicológicas, enfim. E os livros que eu tenho, assim, são poucos, assim, na minha lista, mas o que eu queria ler, Numa Terra Estranha, do James Baldwin,
que eu já comecei e eu gostei muito. O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro. Eu quero ler também O Veredito, do Franz Kafka. Quero ver se eu consigo me motivar até lá. E eu queria reler... eu vejo o nome em inglês. É o único livro da Sylvia Plath. Eu só esqueço o nome. A Redoma de Vidro? A Redoma de Vidro, Eu li em 2016 e foi muito importante para mim. Uhum. Eu queria ler de novo porque ele me marcou muito e eu queria ver o que eu achava agora de novo quando eu lesse de novo, se eu ia ter a mesma impressão que eu tive quando eu li a primeira vez. Porque às vezes eu tenho esses livros assim que me marcam muito e eu tenho que ler de novo. Eu queria ler também o que eu queria ler. Assim, Lugar Nenhum. Queria ler de novo também. É ótimo esse livro. Eu amo esse livro. É um dos livros favoritos do Neil Gaiman. Adoro, junto é incrível, inclusive. Sim, Rainha. sim. Esse livro e O Oceano no Fim do Caminho são os meus dois grandes favoritos dele. Nossa. Então eu queria ler de novo, porque O Oceano no Fim do Caminho eu já reli assim, umas 3, 4 vezes, e eu queria deixar o Lugar Nenhum no mesmo nível, vamos dizer. Então é isso. São esses os livros que eu quero ler esse ano. Válido, muito válido. Vamos para a pergunta de número 8. Essa é boa, essa é boa. Se pudesse escolher um autor morto para reviver e conversar com, quem você escolheria? Eu já prevejo a sua resposta, mas vamos lá. Todo mundo sabe quem eu ia reviver. Pelo amor de Deus, eu preciso falar aqui. Eu reviveria o Kafka. Eu conversaria com o Kafka, tipo, um dia inteiro, só para conversar com ele, sabe? E eu queria muito, principalmente, para descobrir sobre aquela história da boneca viajante. Porque eu queria saber a reação dele quando eu falasse sobre isso. Quem não sabe a história, eu vou contar rapidamente, muito rapidamente. A boneca viajante, eu acho que se eu não me engano, assim, foi uma autora espanhola que escreveu sobre, mas eu posso estar enganada. Mas se eu não me engano, foi uma escritora espanhola que escreveu. O Kafka, ele encontrou uma menina num parque, né, em Praga, e ela tinha perdido a boneca dela, e ele disse, tá, amanhã a gente se encontra no mesmo lugar e a gente vai procurar a boneca. Daí a gente vê o que a gente faz. Aí ele, obviamente, não encontrou a boneca, ela também não, e daí ele sabia que isso ia acontecer, e ele escreveu uma carta como se fosse a boneca escrevendo de algum lugar, como se ela tivesse ido viajar para um outro lugar, sabe? E assim foi, assim, ele sempre escrevia cartas, assim, da boneca para essa menina, e eles sempre se encontravam no mesmo lugar. Depois ele compra, assim, uma boneca para ela e diz, assim, com uma carta, né, escrito, tipo, eu sei que eu mudei muito, porque é óbvio que ele não sabia como a boneca era. É óbvio que eu mudei muito, mas é porque os lugares me mudaram bastante, não sei o que, com as coisas que eu conheci, não sei o que. E essa história, assim, me marcou muito, e eu queria muito... Conversar com ele Seria o meu sonho saber a reação dele quando eu contasse sobre isso, porque eu adoraria saber o que ele achava disso. Incrível, incrível. Achei muito ícone dele fazer isso. Não sabia dessa. Eu fiquei muito feliz. Eu não sei se é uma história verídica, no caso. Eu não sei se... Eu acho que é uma ficção, porque eu não tenho certeza, assim. Eu tentei pesquisar e vários sites disseram coisas contrárias. Quem sabe no próximo episódio eu possa fazer uma... Ou num episódio futuro eu possa falar mais sobre. Sim, sim. Mas continua sendo ícone. Seria muito incrível conversar com ele sobre, né? Porque eu tenho certeza que ele ia amar. Eu acho que ele ia achar muito curioso, assim, que as pessoas conhecem ele, não somente isso, elas se interessam nele a ponto de escrever uma história sobre ele desse jeito. Com certeza. Bom, os meus são 2. Tecnicamente atual. E outro bem velho. Primeiramente seria o Álvares de Azevedo, porque eu queria conversar muito com essa gay. Porque, assim, eu quero saber o que essa... Sabe? Quem leu o Álvares de Azevedo vai me entender. Porque eu entendo. Eu quero entrar na cabeça desse homem, entender tudo sobre ele, sabe? Ter uma conversa aberta sobre tudo que ele escreveu, porque eu acho que seria ótimo, sabe? Seria a noite da minha vida, seria
conversando com o Álvaro de Azevedo. Segundo é o Douglas Adams. Por quê? Porque o Douglas Adams é uma pessoa incrível, com humor perfeito e que, sabe, eu tenho certeza que se eu fosse conversar com ele, eu ia sair dessa conversa muito, muito feliz e ia ganhar minha vida com essa conversa, sabe? Porque eu realmente amo demais. Uma conversa com o Douglas Adams ia ser muito perfeito, cara, porque ele parecia ser muito gente boa. Ele era um ícone, sabe? E ele era gente boa, ele era gente fina, ele tinha um humor que ninguém tem humor, sabe? Nada influenciou mais meu humor do que ele e Monty Python. Inclusive, ele escreveu alguns episódios de Monty Python. Então, né? Sim! já sabemos da onde, né, que nasceu o Lavínia. Mas, sabe, ele influenciou tanto minha vida que eu acho que eu ganharia toda a minha vida tendo uma conversa. 10 minutinhos de conversa com ele seria perfeito pra mim. Gente, mas o Douglas Adams, eu sempre lembro, assim, os episódios de Doctor Who dele, bastante. Porque era muito legal, porque era muito engraçado. E assim, só porque era super engraçado, não queria dizer que era menos emocionante, sabe? E eu acho que um bom comediante, ele não deixa as emoções de lado, sabe? Sim. Eu acho isso muito interessante nele, em específico. Inclusive, eu tenho Shada faz uns 2 anos já e eu ainda não li. Só pra comentar. Gente, muito bom! Eu quero muito ler, mas eu não... Por favor, leia. Não li ainda. Cara, eu adoro a Romana, sério, ela é ótima. Ela é incrível, né? Ela é perfeita. Mas... Eu gosto muito como ele escreve as personagens femininas, aliás. Elas são sempre muito, assim... Não assim, tipo, elas têm a personalidade delas, sabe? Elas não são, assim... Que nem tem gente, né, que escreve personagens femininas como se fossem todas a mesma pessoa, sabe? Sem dizer nomes, mas dizendo Steve Moffat, aquelas. Não fui eu que disse, não fui eu que falei. Não sei de onde veio isso, né? Mas tudo bem, vamos, né? mas sério, assim, ele fazia as personagens femininas, assim, tão independentes e elas, assim... sabiam o que elas estavam fazendo, sabiam o que elas queriam, e elas não eram, assim, indefesas, nem nada assim. Eu admiro muito, assim, quem sabe escrever bons personagens, sabe? Inclusive, agora que você comentou sobre isso, no guia, né, do Mochileiro das Galáxias, é os caras, né, que completamente perdidos. Arthur Dent especificamente, né? Ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Então, a moça, não lembro o nome dela, ela tá ali pra comandar toda aquela algazarra, né? Porque tem um robô depressivo, tem uma galera que não sabe o que tá fazendo, tem um presidente que tá sendo procurado, né? Então, ela que manda naquela galera toda, né? Se ela não estivesse lá, todo mundo estaria morto já, nas primeiras páginas. Eu amo ela, eu só esqueci o nome dela também, faz muito tempo que eu li, tipo, no ensino médio. Mas, nossa... Esse livro foi um livro que me surpreendeu muito quando eu li. Nossa. Nossa, é o livro da minha infância, todos os 5 do Guia do Mochileiro, né? É a trilogia de 5 que é o Douglas Adams. A Trilha? Isso, a Trilha. Ou a Trilha? Eu acho que é Trilha. Um dos dois, né? Acho que é Trilha. Enfim, eu lembro que no ensino médio a gente tinha que fazer várias redações, assim, para treinar para o Enem. E eu tinha muita preguiça de fazer. E o professor quase não lia, ele praticamente não lia, assim, o que a gente escrevia. E eu sempre escrevia aquele prefácio. Não prefácio, mas a introdução do Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu tinha decorado aquela parte, tipo, muito além nos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental dessa galáxia, pipipi, popopó. E eu escrevia isso em todas as redações do começo. Isso ocupava, tipo, umas 10 linhas, aí eu usava as outras 15 para falar do qualquer que fosse o assunto da redação. Ícone. Até hoje as pessoas não entendem, mas eu tenho um ursinho de pelúcia que é um golfinho e o nome dele é Até Logo e Obrigada pelos Peixes. Eu adorei! Só queria dizer isso. Mas enfim, né, depois dessa carta de amor pra Douglas Adams, espero que ele esteja nos ouvindo do paraíso. Um beijo, ícone. Vamos pra pergunta de número 9.
E será a última pergunta também, porque o nosso tempo já tá quase acabando. Está quase acabando. Livro que você releu mais de uma vez? O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Preciso justificar a resposta? Se você quiser. É um livro que me tocou muito porque ele fala de trauma. Uhum. Como ele tem esse tema repetitivo, assim, de trauma, de água, ele fala muito de oceano e água, enfim, e é uma coisa... É um assunto que me interessa muito, porque eu sempre tive uma pequena, grande obsessão pelo oceano em específico. Por ser uma coisa, um lugar, uma coisa tão grande e a gente quase não saber o que tem lá, sempre me interessou muito. Então, o jeito que ele fala, assim, da situação que aconteceu com ele, porque o livro é sobre ele relembrar fatos da infância dele, um acontecimento da infância com uma amiga, que é a Letty Hempstock, e trazer essas coisas à luz, porque ele não lembrava mais, assim. Isso me tocou muito, porque eu ficava pensando, assim, que existe sempre um mundo à parte, secreto, em todo lugar, e é só você observar bem, sabe? É só você saber onde olhar. E eu acho isso muito interessante, porque aquela coisa toda de você ver coisas que as pessoas não entendem e ter que guardar para si mesmo, coisa assim. Eu acho que esse livro fala muito disso. Como eu tava comentando, eu gosto muito do Oceano no Fim do Caminho também. Eu ainda não reli, mas eu lembro muito, muito, sabe, sobre todo o trauma que ele passa. Principalmente quando o verme vai no coração dele, né? Daí ele começa a se sentir diferente. E aquela metáfora, até hoje, pra mim, é incrível, sabe? Eu simplesmente amo. Inclusive, quero reler. Obrigada por me lembrar que eu tenho que reler esse livro incrível. Mais um pra lista de 2021. Mais um pra lista de 2021. Mas o livro que eu li, reli umas 3 vezes, eu acho, é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Esse é tão legal. Esse livro, ele tem, eu acho que 98 páginas. Ele é bem curtinho, só que você não lê numa tacada só. Não. Ele é um livro que você tem que digerir ele, aos poucos. Por quê? Porque ele é um livro muito existencial. Ele é basicamente sobre essa personagem de Macabeia, que ela é uma nordestina vivendo, não lembro se é no Rio ou São Paulo, ela tá vivendo numa cidade grande, e ela é uma retirante nordestina. No Rio, eu acho. Eu acho que é no Rio. E a vida dela tá sendo narrada por um autor terceiro, que ele disse que viu ela no centro e ela olhou pra ele e ele sentiu que tinha que escrever a história dela. Então, ele basicamente fala como ela não se sente feliz com quem ela não se sente especial, que ela às vezes pensa sobre a vida, ela tem muitas crises existenciais, e esse foi o último livro que a Clarice Lispector escreveu, inclusive, então muitas dessas crises são dela mesma, sabe, antes dela morrer. Então é um livro que toda vez que eu releio, eu vejo algo diferente, ele me toca no coração demais, e eu simplesmente amo esse livro demais, eu releio ele todo ano, basicamente. Tem esses livros que são muito reconfortantes pra gente, né? Eu acho interessante porque nós dois comentamos sobre 2 livros que a gente relê sempre, mas que doem muito ler. Eu não sei pra você, mas assim, O Oceano no Fim do Caminho me doeu muito ler. Porque eu me identifiquei muito com muita coisa do trauma dele. E eu não sei você, mas A Hora da Estrela me tocou muito, principalmente o final. Eu não quero comentar do final aqui. Não vamos comentar, né? Porque o final é um grande spoiler, mas é um final que te pega despercebido, né? Demais, assim. Então, a gente comentou de livros bastante... eu não diria que o Oceano é trágico, mas ele é bastante melancólico, né? Sim, muito. Eu fico pensando em como isso é o grande machado o lago congelado dentro de nós. Tipo, essa questão de a gente ver que... Assim, que parece... coisas que a gente enterra muito dentro de nós e daí a gente liberta quando a gente lê uma coisa assim, e por isso que é tão especial e a gente quer reler sempre. Sim, com certeza, com certeza. Eu me identifiquei muito com Macabeia, inclusive eu escrevi faz uns 2 anos, que inclusive eu ainda amo muito aquela resenha, que eu falo um pouco sobre como Macabeia vive dentro de cada um de nós, porque ela tem muito disso, sabe, de não se sentir suficiente pro mundo e sempre achar
que o mundo está melhor sem você, né? Você nunca vai ser feliz. Então, quando eu li pela primeira vez, tudo aquilo ali veio à tona em mim de um jeito. E daí toda vez que eu releio, eu lembro disso e eu fico pensando muito sobre isso, tendo essas crises existenciais. Inclusive, pra quem gosta de ter crise existencial, por favor, leia Clarice Lispector. Todos os livros dela você vai você vai ter muita crise, você vai adorar. E enfim, né, é basicamente morri, mas tô viva. E toda vez é isso. Morri, mas passo bem. Morri, mas passo bem, exato. Então, a gente vai finalizar o nosso episódio de hoje por aqui. Então, quem gostou, compartilhe com os... Quem gostou, por favor, compartilhe, divide com seus amigos, mostra pra sua avó, não sei, puxa assunto com mostra pro cachorro, pro gato, pra galinha do vizinho. Pra todo mundo que você quiser. Faz a macabeia. Mas assim, a gente. Assim, e os livros que a gente mencionou também vão estar ali embaixo, ou na descrição, enfim. Vão estar em algum lugar, né? Vão estar em algum lugar, você vai descobrir. A gente confia no potencial de vocês. Caça ao tesouro literário. Muito obrigada mesmo. Eu queria também dizer muito obrigada pelo apoio. E a gente espera que vocês escutem a gente mais pra frente. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Compartilhem, apoiem artistas trans, primeiro de tudo. Sim. Apoiem influenciadores, né? Pessoas produtoras de conteúdo trans. E muito obrigada pela atenção e por todo o amor que a gente tem certeza que vai ter. Muito obrigada. É isso. Falou, gente. Tchau. Até a próxima.